E aí, galera, vamos ter a repetição da vitória do Flamengo sobre o Vasco. É novo por aqui, não esqueça de like, sucesso, canal é do então, vamos lá para a vitória do Flamengo. Bem-vindo, seja bem-vinda. Fechando mais uma rodada penúltima da fase de grupos da Libertadores da América com vitória do Flamengo. Suado, difícil, garantindo ali com a base, né? O Flamengo, gol do Wesley, gol do Vitor Hugo, 2-1 para cima do Racing, quebrando também a invencibilidade do Racing na competição. Mais cedo a gente vai falar também aqui no Linha de Passe do São Paulo, aí pela Copa Sul-Americana. São Paulo atropelou o Tolima 5-0. E o São Paulo está classificado aí à próxima fase também da competição e possivelmente é como primeiro colocado. O futebol costuma aprontar, mas acho que não vai aprontar algo desta magnitude. O São Paulo já passando em primeiro lugar para a próxima fase. A gente tem hoje as participações aqui do André Kifuri, do Jean Oddi, do Vitor Birner, também do Pedro Ivo Almeida. Mas de cara a gente abre o Linha de Passe ouvindo o Vitor Hugo, cara que deu um gol aí e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Racing por 2-1. Vamos lá. Boa noite. Um gol importante no momento delicado do Flamengo no jogo, né? Que acaba com a vitória hoje e praticamente encaminha a classificação para as oitavas de final. Feliz primeiramente pela vitória e queria agradecer a Deus pela partida, pelo gol. E estava um momento delicado da partida e esse gol deu uma aliviada. Conseguimos segurar o resultado até o final, a vitória é muito importante para a gente buscar essa classificação na Libertadores e seguir em busca do título. E hoje você fez um gol e o Wesley fez o primeiro gol de garotos do Ninho, né? Mostra o valor que vocês têm nesse elenco tão estrelado. Sim, A gente aqui no Flamengo tem a base que é fundamental pra gente. A gente acredita que sobe já preparado, pronto para ajudar a equipe. E hoje feliz demais pelo primeiro gol dele no profissional também, pelo meu gol e é isso, seguir trabalhando, que a gente continue ajudando bastante. Obrigado, Vitor, parabéns. Bacana, foi o primeiro do Wesley também, né? Bom lembrar, 2-1 para o Flamengo. A gente vai direto para o Maracanã com o Mário Marra, que estava lá acompanhando o jogo, junto com o Zinho, Paulo Andrade. Cadê ele? Aí, atenção, Mário Marra vai aparecer aqui na tela do Linha de Passe. Pronto, tela dividida. E vamos ouvir o Mário Marra para abrir o Linha de Passe. Marra, é aquela história, a base salvou, Mário Marra. Sim. William, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Sim, a base salvou. E acho que diz muito sobre energia de jogo, energia, vitalidade, garra, disposição, entrega. O Flamengo é um time muito conhecido e por ter também uma média de idade mais elevada, William. E os meninos entraram em um momento que estava muito difícil, né? O Wesley não, já começou o jogo e começou muito bem. Para mim foi um dos grandes destaques do jogo. Mas o Vitor Hugo entrou num momento muito complicado e acho que ele vai colocar a famosa pulga atrás da orelha do Sampaoli. Porque ele entrou bem, fisicamente, taticamente, e fez o gol da vitória, né? Foi decisivo, William. Pulga atrás da orelha do Sampaoli, é isso? É isso que esse jogo traz pro treinador? Pulgar. Pulga? Esse tá bem. Poderia ser mais atrás da orelha. Esse já garantiu o lugar dele. É verdade. Ele não é nem uma pulga, é um elefante atrás da orelha, né? Tá claro ali que... Ele já é um pássaro, né? Especialista em... Trocadilhos. Especialista em boas ou não tão boas piadas. Fico com medo do Marra falar de pulga do Vitor Hugo e pulga. Talvez tenha sido uma homenagem ao Mário Marra que está no programa com a gente Merece. hoje. Mário Marra, inclusive, abriria a observação do jogo por algo que o Marra falou durante todo o pré-jogo, durante toda a transmissão. Ele falava sempre sobre ser um jogo para o Flamengo confirmar de fato se há uma evolução, apontar uma evolução em campo. E, apesar da vitória, eu vejo um Flamengo muito diferente do que foi a vitória contra o Fluminense, do que foi a vitória no jogo contra o Vasco. Eu vi construções diferentes. Eu não chego a me animar muito com esse 2-0 sobre o Racing. É importantíssimo a sequência. É mais um jogo do Flamengo sem perder. É uma vitória necessária, porque se desenhou ali no segundo tempo algo meio preocupante, de ficar com 6 pontos no grupo, um empate, a torcida um pouco aflita. O time em dificuldade, não tinha finalizado a gol até o momento que o Flamengo faz 2-1 no segundo tempo, no caso. E é uma construção diferente. Gostei muito do Flamengo contra o Fluminense, da postura, principalmente inicial. Muito do Flamengo contra o Vasco, após um início de jogo ali que talvez o Vasco tenha tido um pouco a bola, mas sem criar. Hoje não gostei exatamente do Flamengo contra o Vasco do ponto de vista de criação. E aí você precisa ter o Wesley fechando, já vinha abrindo muito o jogo no primeiro tempo do campo, depois fechando ali para a participação do primeiro gol. Depois você tem que ter o Vitor Hugo com o Pulgar ali tentando criar por dentro, quando na verdade a proposta era muito mais ter o Cebolinha, novamente tentar abrir um campo contra um Racing muito fechado. O Flamengo não conseguiu criar assim. E aí dependeu dessa chegada do Pulgar, essa tabelinha que era para cima de Cebolinha e Pulgar, ele acaba passando, a bola sobe para o Vitor Hugo, mais uma vez muito bem. E a pulga atrás da orelha do Vitor Hugo é prudente, porque sempre que esteve à disposição, entrou bem. Quando ficou fora de time era por situação de lesão.
O Flamengo sofreu em algum momento contra o Racing, é muito difícil jogar contra o Racing, o Flamengo não tinha vencido ainda o Racing no histórico desse confronto. E os jovens, Marra cita muito bem a questão da vitalidade, porque é um time, de certa maneira, lento no primeiro tempo. Quando você tem uma ideia de Arrascaeta, Gerson, o Pedro, o Everton Ribeiro, um Flamengo que contra o Vasco e Fluminense, muito intenso, muita vitalidade, muita pressão, muita circulação de bola rápido. Hoje não. Hoje teve dificuldade para abrir o campo no primeiro tempo, já deveria ter sido assim lá no jogo contra o Racing na Argentina, que teve dificuldade. Um Racing, então, uma fase que o Flamengo não aproveitou. Hoje teve dificuldade nisso também, faz o gol numa bola escapada, não exatamente numa criação ou conseguindo abrir campo. A bola escapa e aí tem o toque de qualidade que sempre teve. Aí você tem a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem o Wesley fechando, aí sim a vitalidade, tentando muito, o menino já vinha participando bem do jogo. É importante somar pontos, o Flamengo não pode cogitar ficar fora de um mata-mata de Libertadores para o tamanho que tem de investimento, de projeto hoje, mas se observar um pouco mais, não foi exatamente, voltando lá no ponto inicial do Marra, a tal da evolução de Fluminense, de Vasco, de seria uma grande atuação contra o Racing. A meu ver, não foi uma grande atuação e esbarrou em alguns problemas que já tinha apresentado em outros jogos, quando não pega o time bem postado, dificuldade para abrir um pouco os caminhos ali. Jean, essa análise do Pedro, William. você acha que isso tem... Oi, pode falar, Mário Marra, pode falar. Você tem prioridade aqui hoje, você está do campo aí, você tem prioridade. Eu não poderia saber disso. Agora que eu já sei, acabou o programa. William, é o seguinte, porque é claro, eu acredito em construção, acredito no dia a dia. E a gente sabe que o técnico do Flamengo é um técnico que trabalha muito no dia a dia. Só que o recorte recente, ele te dá dúvidas. Vamos lá, no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 1-0 com o Marlon e o Flamengo tem dificuldade para segurar um empate, depois empata e depois tem dificuldade para segurar um empate. E era um Flamengo que não está tão distante assim da data de hoje, não, William. Tem 10, 12 dias isso. De lá para cá, 2 clássicos. Um decisivo em Copa do Brasil, muito diferente, que é contra o Fluminense, que o Flamengo faz uma opção diferente de jogo. Contra o Vasco acaba, né? Arrasador. Por isso eu tinha minhas dúvidas para hoje. Mas eu concordo com o Pedro que não é conclusivo. A minha expectativa era um jogo de imposição contra um adversário invicto, contra um adversário que lutava pela melhor campanha. Então, assim, agora é o seguinte, a gente pegou a onda, a gente vai seguir e vai ser um jogo de imposição. Eu não vi isso. Eu vi um primeiro tempo que sugeriu isso, mas vi um segundo tempo, inclusive com mudanças de treinador, perdendo muito da amplitude do primeiro tempo, perdendo muito do apoio dos laterais. Um segundo tempo que, assim, acho que as coisas não estão assim como eu imaginei. É claro, quem trabalha no dia a dia é o Sampaoli, e ele sabe por que fez as mexidas. Mas o Racing cresceu muito no segundo tempo. Acho que assim, a questão primeiro, eu concordo plenamente com a análise que fez o Pedro na comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco, e até mesmo o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom do Flamengo. Talvez Tá te dando aflição alguma coisa? Isso dá uma aflição danada, sem dúvida. Eu vou te ajudar aqui, é Nada verdade. como ter um especialista em moda aqui ao meu lado. Nada de especialista. Coisa a gente uma passa questão um só para adesivo. arrumar. Isso aí. Vai soltar de novo. Perdão, Vamos lá. espero que você não perca. Não, vamos lá, eu começo de novo. Não tenho nada a comentar sobre isso. Mas eu concordo com a análise do Pedro em relação à comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco e até mesmo com o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi talvez a melhor atuação do Flamengo, uma atuação em que ele acabou não vencendo, mas jogou muito bem para mim sob o comando do Sampaoli. Mas também eu acho que é normal. Eu acho que é normal pelo estágio que está o time, pelo momento em que o Sampaoli chegou. Eu, sinceramente, não esperava e acho que não é normal esperar que de uma hora para outra o Flamengo comece a voar, a se impor diante de todos os adversários. Esse adversário é um adversário muito duro, muito complicado. A gente sabia que o jogo seria um jogo difícil como foi. Eu acho que existem coisas consolidadas. Por exemplo, se a gente pode chamar de solidez defensiva, eu não sei, mas uma evolução do ponto de vista defensivo em relação ao Flamengo, que lá atrás sofria e sofria demais contra qualquer adversário, em qualquer contexto, em qualquer campo. Não é mais assim. Não estou dizendo que desde que o Sampaoli chegou as coisas mudaram completamente. Você tem jogos recentes em que o Flamengo, mesmo vencendo, acabou sofrendo defensivamente quando não deveria. Eu cito sempre o jogo contra o Bahia, né? Ali foi uma vitória, mas uma vitória que sinceramente, eu acho que não agradou aos torcedores. No jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E acho que, assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é, primeiro, não sofrer
ou não ficar tomando pressão em vão, como muitas vezes sofreu no passado, especialmente no período do Vitor Pereira ali. Era um time que dava um espaço absurdo para o adversário. Isso acho que já melhorou bastante. E depois, conseguir concluir e fazer valer a sua qualidade técnica, a qualidade dos seus jogadores, porque aí o Flamengo vai estar sempre em vantagem em relação aos adversários, do ponto de vista técnico, e fazer valer essa qualidade técnica para conseguir colocar a bola dentro das redes, que foi um problema também recente e muito constante do Flamengo. Criava e não conseguia finalizar. Hoje, mesmo com o Pedro num mau momento, eu digo hoje, não só no jogo de hoje. Sim, é um período ruim do Pedro. Tem conseguido fazer esses gols, encontrando até soluções novas em relação, né? Se falava tanto do quarteto do Flamengo, e no fim, ofensivamente, as respostas ou as soluções têm vindo das laterais, hoje com Wesley, mas muitas vezes com Ayrton Lucas, hoje com o Vitor Hugo, o Matheus França importante. Então, surgindo também alternativas e soluções novas para esse Flamengo, e acho que, claro que o time tem a evoluir, claro que existe ainda a necessidade de uma consolidação, mas eu acho que tem uma melhora gradual, não vai ser da água para o vinho de uma hora para outra. Mas essa oscilação tem mais a ver com os adversários do que com o próprio Flamengo, André? Tem a ver com tudo, eu acho, William. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Eu falo das fragilidades defensivas. E aí, curiosamente, como o Jean lembrou, e quem está acompanhando o futebol, o Flamengo não ganhou esse jogo. Aquele Flamengo fala um futebolês. O Flamengo de hoje fala outro futebolês. O Flamengo que venceu o Vasco com autoridade fala um futebolês mais parecido, talvez um dialeto daquele que enfrentou o Fluminense. Porque também foi intenso, mas não durante tanto tempo. E o Vasco é um adversário mais frágil. O Vasco é um Dessa leva o mais frágil. Mais frágil, num momento muito pior. É um outro clima de jogo. Tanto que esse jogo contra o Vasco foi resolvido muito rapidamente, né? Pelo Flamengo, como a gente viu. Por que isso acontece? Eu acho que tem várias razões. E nunca é uma coisa só. Falou-se, até pouco tempo atrás, muito na parte física. Então, o São Paulo não tem condições, ou ele não tem confiança de que o elenco de jogadores com o qual ele trabalha vai poder dar a cada 3 dias aquela resposta da noite do primeiro jogo contra o Fluminense. Isso ele sabe, a gente não sabe. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, quem vive o dia a dia no departamento de futebol sabe. Talvez seja um projeto, a questão física, e aproximando os jogadores de uma condição para que ele possa escolhê-los, e ele roda demais, o calendário o obriga a rodar, o adversário o obriga a rodar, o local do jogo o obriga a rodar. Ele é um técnico que trabalha dessa maneira. Talvez ele não tenha essa quantidade de jogadores para falar, eu troco, eu tiro aqui, esses entram, o espírito do time continua, a mesma maneira de jogar continua não idêntica, mas semelhante. Então ele vai mudando e ele vai escolhendo. Depende daquilo que ele tem para o momento e o que ele considera melhor em relação às circunstâncias de local e adversário, porque ele trabalha dessa maneira. Então o Racing foi um time que marcou muito bem o Flamengo, na medida do que é possível marcar esses jogadores. Quando a gente vê um Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro na escalação, você espera um time que tenha um certo comportamento, que goste da bola, que tenha um pouco mais de pausa, que saiba acelerar também, que seja muito inteligente, que troque bons passes, etc. Mas aquela coisa contundente, que é o futebol que o Sampaoli nos acostumou a entender como o jogo que ele propõe, a gente viu pouco até agora. E eu acho que a gente
né? À medida em que as coisas... justo cobrar? À medida que as coisas vão se acertando, o Flamengo vai emendando bons resultados, nem tanto boas atuações. Ou diria, atuações completas. Hoje não foi uma atuação completa, ela foi boa em alguns momentos, né? Eficiente. Aumenta, eu acho que... Aumenta não. Aproxima-se o dia em que nós veremos mais vezes o Flamengo falando esse futebolês, que é o São Paulês. São Paulês. Daqui a pouco coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir o Sampaoli e daqui a pouco também tudo sobre a vitória do São Paulo pela Copa Sul-Americana. É justo, essa altura do campeonato, Breno, já cobrar que o time do Flamengo tivesse um pouquinho mais daquela cara do São Paulo? Porque a gente viu aquilo no jogo contra o Fluminense. Isso a gente viu no 0-0. É justo cobrar que o Flamengo tivesse essa mesma intensidade, esse mesmo tipo de postura, taticamente falando, inclusive, muito daquele jogo contra o Fluminense, ou não é justo não cobrar isso? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Pedro, André. Uma ótima noite Jean, a você. aos fãs das fãs do esporte. Seria insano imaginar que o Flamengo estivesse pronto, como o São Paulo deseja. Isso ele mesmo noite, fala. Vitor. Boa noite, Marra, no Rio de Janeiro, também no Maracanã. Nesse momento, acho que... eu estava ouvindo os colegas e eu não achei a atuação do Flamengo tão ruim assim. Quando eu tive a impressão de ver Mas eu assim. acho que a mesa não achou tão ruim. Ninguém achou ruim, não. A gente achou uma atuação ok. Peraí. O senhor mal interpretou a mesa. Eu achei, eu vou muito na linha do que o Jean falou, eu um pouco mais brando na linha do que o André falou, e eu achei o Pedro mais crítico. E o Marra, uma análise assim, que eu não consegui entender se ele gostou ou não gostou da atuação do Flamengo. Eu gostei do primeiro tempo. Críticas a companheiros, até isso. Muito manda mesmo. Ele vai começar a comentar o jogo agora. Antes ele comentou a mesa. Já se deu. Antes ele vai comentar, agora ele vai quero comentar o entender. jogo. É Companheiro, muita pressão em cima de Eu não mim. entendi, Marra. Eu não entendi. Só pra o você companheiro ficar está presente, mas não no local. Então, Eu não entendi, Marra. Direito de resposta a ele, William. Mário Marra, só rapidamente aqui, porque você está à distância aí, tem um delayzinho. Ele não entendeu bem o seu comentário, isso. Se ele gostou ou não gostou, Você o comentário eu gostou ou entendi não muito gostou? bem. Ele ponderou coisas boas e coisas ruins. Mas Mas eu esse é o ponto entendi. do jogo. Eu entendi. Ele me chamou de confuso. Não. Vitor, eu achei o primeiro tempo muito bom. Eu concordo. E eu entendo, assim como você, e eu sei, que do outro lado tinha um time. E o Racing forçou situações que não tinha forçado no primeiro tempo. Isso faz cair o nível. Mas eu achei que foi uma boa atuação. E falei, é construção. Acredito na construção. Acho que foi uma boa atuação e isso vem em sequência. É assim, porque desde a última... Desde que o Você Flamengo... entendeu agora tudo. Entendi. Desde Pronto. que o Flamengo jogou com o Racing a outra vez, na Libertadores Argentina, esse é o 10º jogo do Flamengo e o 6º do Racing. Então, quando se cobra de uma questão física, bem complicado. O São Paulo está não buscando um time, mas buscando jeitos de jogar. E quando as coisas funcionam melhor, como funcionaram várias vezes, ele meio que mantém uma estrutura. Por exemplo, hoje a novidade foi no meio campo para frente Everton Ribeiro, em relação ao último jogo. No mais, todos os jogadores que começaram a partida também começaram esse jogo do meio campo para frente. O Everton Ribeiro não entrou bem. No primeiro tempo que o Flamengo vai bem, o Flamengo... Então é isso, galera. Se você